Olá, a paz do Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua família. No programa Escola Bíblica Dominical de hoje, estudaremos a terceira lição do quarto trimestre com o seguinte tema: Jó e a realidade de Satanás. Nesta lição, iremos estudar o significado do termo Satanás. Iremos analisar a expressão filhos de Deus aplicada aos anjos no livro de Jó. E, por fim, veremos quais as recomendações bíblicas para resistir às astutas ciladas do reino das trevas. Quer aprender mais sobre este importante assunto? Então permaneça assistindo o seu programa Escola Bíblica Dominical. O texto áureo da nossa lição nos diz: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Jó, capítulo 1, versículo 6. A verdade prática da nossa lição nos diz: segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só o venceremos com as armas espirituais. O objetivo geral desta lição é destacar que Satanás não é um ser autoexistente, mas criado, e que sua ação não se sobrepõe à soberania de Deus. Os objetivos específicos desta lição são três. Primeiro, explicar que o livro de Jó não procura explicar a origem de Satanás, mas que seus atributos revelam quem ele é. Segundo, afirmar que as obras do diabo são visíveis e que o livro de Jó revela a sua natureza maligna. Terceiro e último, sublinhar o ocaso do diabo, isto é, seus intentos sobre Jó não foram alcançados. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita em Jó, capítulo 1, versículos dos 6 ao 12 e capítulo 2, versículos 4 e 5. Acompanhe conosco. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela? E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentado na terra. Mas estende a tua mão, e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, pois, a tua mão, e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Para comentar a lição de hoje, contamos mais uma vez com a participação do presbítero Jonathan Lucena. Paz do Senhor, presbítero. A paz do Senhor, evangelista Alessandro. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Então, amém. Contamos também, mais uma vez, com a participação do auxiliar e professor Jonas Santana. Paz do Senhor, professor. Paz do Senhor, ministro Alessandro. Tudo em paz? Tudo em paz, graças a Deus. Amém. É um prazer recebê-los mais uma vez. Estamos estudando a lição de número 2. Quer dizer, número 3, a 2 foi domingo passado, semana passada, não é? Esta lição de hoje é importantíssima, porque ela tem um teor, professor Jonas Santana e presbítero Jonathan Lucena, ela tem um teor mais teológico do que a da semana passada. Da semana passada teve um contexto mais histórico, falando um pouco quem era Jó, um pouco da sua personalidade. É uma lição, quero dizer, um pouco mais devocional, a da semana passada. Já esta, que fala sobre a realidade de Satanás, fala de algo mais teológico, fala de algo mais, vamos dizer assim, um pouco mais complexo, não é? Até porque, presbítero Jonathan Lucena, nós vamos falar sobre alguém,
um ser, né, pessoal, que a Bíblia trata sobre ele desde o começo, desde Gênesis, mas que não é de muito interesse da maioria das pessoas, não é? Inclusive, professor Jonas, dentro da teologia existe uma cadeira, não é? Um espaço no curso teológico, curso aí de 4, 5 anos, especificamente para estudar só sobre satanologia ou demonologia, que é a doutrina que estuda esses seres caídos, não é? Presbítero Jonathan Lucena, o que é que a gente pode falar sobre esse termo Satã, não é? Ou Satanás? Tem pessoas que têm até medo de mencionar esse nome, não é? Apesar de ser, por que não dizer, um nome próprio bíblico, não é? O que é que a gente pode já começar essa lição de hoje para que os nossos telespectadores, os professores que nos acompanham também, possam já se familiarizar com o assunto? Pois não, evangelista. Esse assunto, de fato, como o senhor falou, vem a calhar principalmente por conta dessa cultura que se criou por parte de alguns cristãos, de terem até medo de mencionar, não só ler a respeito, mas até mencionar o próprio nome. Não é? E às vezes foi criado nomes paralelos, por exemplo, para não se dirigir pessoalmente ou se não fazer referência direta. E isso é resultado exatamente de alguns conceitos místicos que foram criados. Exatamente. A lição de número 3, o professor vai ter a oportunidade de corrigir alguns conceitos, algumas interpretações e posicionamentos errados que algumas pessoas têm criado ao longo do tempo, quando se estuda a respeito do que o senhor mencionou aqui sobre demonologia, né? Isso. E é interessante perceber o seguinte, a título de introdução, lembrar de que a lição tem como propósito destacar a realidade de Satanás. Ele não é um ser mitológico. Isso. Ele não é produto da cultura judaico-cristã, e isso precisa ser enfatizado. É importante destacar também de que esse ser, como ele é um ser real, ele é um ser espiritual, ele não é o lado negro do ser humano, que algumas pessoas tentam querer descredibilizar, dizendo, não, o diabo o lado negativo do ser humano, de modo que todo mundo tem um diabo dentro de si. É uma confusão misturar natureza pecaminosa com a realidade de Satanás. Exato. E a própria Bíblia, como o senhor falou, algo que deve ser destacado, a Bíblia dá uma atenção especial a esse ser. Por exemplo, dos 39 livros do Antigo Testamento, 10 deles especificamente tratam diretamente a respeito da realidade de Satanás. Então, é a Bíblia que faz menção. No Novo Testamento, por exemplo, todos os escritores do Novo Testamento falam diretamente a respeito do diabo. O próprio Senhor Jesus, durante seu ministério terreno, ele aproximadamente cerca de 25 vezes fez referência direta a ele. Então, isso já aponta, de forma bíblica, escriturística, que é um ser real. Não é produto da imaginação. É algo que é tratado de forma corriqueira nas Escrituras. E no próprio livro de Jó, a palavra Satanás aparece 11 vezes. Então, veja, a gente está falando aqui de um ser pessoal, de um ser real. E como o senhor fez referência ao significado do nome, já que o nome Satanás vai ser muito utilizado, em especial no Antigo Testamento, e como eu disse, no próprio livro de Jó, quando lemos capítulo 1 e capítulo 2, 11 vezes essa palavra aparece. A palavra Satanás, em português, advém da expressão hebraica Satã, que basicamente significa adversário, acusador, tanto acusando o ser humano como os seres angelicais de um modo geral. Isso pode ser visto no Salmo 109, o verso 6 e também verso 29. A própria Bíblia vai falar a respeito dele, por exemplo, de alguns títulos. A gente vai citar aqui posteriormente, dentro do roteiro dessa lição, nomes específicos que a Bíblia dá a ele. Mas antecipadamente diz que Satanás é o líder de espíritos caídos ou mesmo os demônios, conforme Mateus 12, e o versículo de número 24. É alguém dotado de uma capacidade de poder, embora, a bem da verdade, algumas pessoas dizem assim, não, quem tem poder é Deus, o diabo só tem força, mas a Bíblia vai usar a expressão poder para a capacidade que ele tem, embora que dentro da esfera de atuação Deus estabeleça limites. Isso. Mas ele tem capacidade. Isso pode ser visto também no próprio texto sagrado, Salmo 103, o verso 20, e Judas, o verso de número 9. Porém, ele é um ser limitado. Jó, capítulo 1, versículo de número 7. Pode operar dentro da esfera humana, agora dentro de uma permissão divina, que é uma verdade também que vai ser reafirmada no decorrer dessa lição. É interessante, portanto, destacar essas informações antecipadamente e lembrar que Satanás é um nome que aparece nas Escrituras, tem o significado que aponta para um traço característico da sua personalidade, do seu caráter, que é acusar, que é se opor, ser adversário. Então, respondendo sua pergunta, evangelista Alessandro, o significado do termo Satanás significa basicamente isso. Muito bem. Então, professor Jonas Santana, já que nós tivemos aqui
boa abordagem sobre a expressão Satã, que vem do hebraico, né, acusador. Inclusive, há pessoas na Bíblia que recebem o nome de Satã, né? Aquele que acusa, aquele que aponta. Não é? Eu acredito que essa parte inicial, professor Jonas, já ficou bem esclarecida, de que Satanás, esse ser espiritual, não é, criado, logo ele não é eterno, Verdade. ele é alguém que é muito bem apresentado na Bíblia. Não é? Satanás, como já foi dito aqui, não é fruto de uma imaginação mitológica, é um ser pessoal. Não é? E quando eu falo de pessoal, eu falo de personalidade. O que é que a gente pode falar sobre a origem desse ser, não é? A expressão Lúcifer também, professor, porque há uma discussão muito grande sobre essa expressão Lúcifer ligado a Satanás, se esse termo aparece ou não aparece na Bíblia, nos originais. Mas, em resumo, o que é que o senhor pode falar sobre esse ser espiritual e sobre a sua queda, a queda espiritual de Lúcifer? Pronto, é bom logo de início, ministro, dizer ao professor da Escola Dominical, como já vem sendo reafirmado aqui pelo presbítero irmão Jonathan, que Satanás é um ser real. Sim. E a Bíblia deixa isso de maneira muito clara em todas as páginas das Escrituras Sagradas. Começando de Gênesis até mesmo Apocalipse, o nome vai ser muito comum e muito frequente. Isso. Agora, concernente à sua origem e à sua queda, a Bíblia sim devota, na verdade, dois textos, né? Nós temos o texto de Ezequiel, capítulo 28, do versículo 11 até o versículo 19, e temos o texto de Isaías, capítulo 14, do versículo 12 até o versículo 16. Vamos ler pelo menos, ler alguns desses versículos, começar logo por Ezequiel, capítulo 28. Esses dois textos são referências para o professor. Ezequiel, capítulo 28, do versículo 11 até o versículo 19. Por qual razão? Porque aqui trata, na verdade, da sua origem. Já Isaías, capítulo 14, verso 12 a 16, trata, na verdade, da sua queda. E é bom que se diga aqui que, de início, Deus não criou Satanás, né? É ter essa dúvida, porque, na verdade, foi criado um anjo perfeito, como diz Ezequiel, capítulo 28, e o versículo de número 15, diz assim o texto sagrado: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, Satanás é um anjo caído, um anjo, primeiro, um ser que foi criado por Deus e recebe o título de querumbi, porque no versículo 14 do capítulo 28, ainda diz assim: tu eras um querumbi e um querumbi ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus estava, no meio das pedras afogueadas. Então, um ser criado, um ser criado perfeito, criado extremamente belo, que tinha uma posição angelical privilegiada, que era um querumbi ungido, e esse ser, foi justamente esse ser, por sua livre e espontânea vontade, pelo livre-arbítrio que ele teve, fez com que ele pecasse, procurasse o mal e se tornasse, que na verdade o livre-arbítrio aí nesse caso não é um mal em si, mas ele usou mal o livre-arbítrio que tinha para querer ser semelhante a Deus. Aí no livro de Isaías, capítulo 14, a gente começa a ver a audácia, né? Capítulo 14 de Isaías e o versículo de número 11. Diz assim um texto sagrado, Isaías 14, verso 11, que fala da sua queda. Diz o texto: já foi derribada no inferno a tua soberba, com o som dos teus alaúdes. Os bichinhos debaixo de ti se estenderão e os bichos te cobrirão. Versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração. Aqui começa realmente a queda desse ser angelical que foi criado por Deus. Tu dizias no teu coração. Interessante que está se mostrando aqui a onisciência de Deus, coisa que Satanás não tem, ele não é onisciente. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, ou melhor, eu vou subir a parte mais íntima de Deus. Eu vou estar acima das estrelas, porque as estrelas de Deus aqui se referem aos anjos. Acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono. Veja que ele diz de maneira muito clara: eu vou exaltar meu trono, pegar aquele pequeno, levá-lo lá para cima. E no monte da congregação me assentarei da banda do norte. E o versículo 14, eu acho que é a pior de todas as blasfêmias, né? Que está gerada no coração desse ser. Subirei acima das mais altas nuvens,
fazendo exegese do texto, nuvem na Bíblia é símbolo de glória dentro desse contexto, quer dizer, vou ultrapassar a glória de Deus e serei semelhante ao Altíssimo. Quer dizer, criatura nenhuma pode ser semelhante a Deus. Quer dizer, e interessante que o texto diz, tu dizia isto dentro do teu coração, melhor, no teu íntimo, tu dizia que queria ser semelhante ao Altíssimo. É bom lembrar, evangelista Alessandro e irmão Jonathan, o professor da escola dominical, que geralmente se tem uma certa polêmica sobre esses dois textos, do capítulo 28 e do capítulo 14 de Ezequiel. Ezequiel 28 e Isaías 14. Qual o sentido? Porque o texto de Isaías 14 faz referência, né, ao rei Nabucodonosor. E o texto de Ezequiel faz referência ao rei Tiro. Mas é bom lembrar que existe a chamada duplicidade profética. Os dois personagens, tanto Nabucodonosor quanto o rei de Tiro, são seres reais que existiram dentro de momentos históricos, mas que estão sendo tomados aqui na profecia para mostrar como se deu a origem de Satanás e como se deu também a queda de Satanás. Para não ficar aquele polo. O texto não fala de Satanás, o texto fala assim da queda, o texto fala assim da sua origem, fala de como esse ser, essa criatura tão bonita que foi criada, tornou-se esse ser que é chamado de Satã, opositor, e depois diabo, que se chama caluniador. Professor Jonas, existem mais dois textos que eu acredito que é muito importante a gente citar aqui, que fala sobre a queda de Satanás, não é? O senhor citou aqui Isaías 14 e também citou também Ezequiel 28, não é? Que são textos que narram fatos históricos no mundo físico, mas que em contrapartida também apontam para aspectos de fatos espirituais, o que na teologia é chamada de sensus plenius. É quando o mesmo texto ele se aplica à esfera física e à esfera espiritual. Mas é um texto que o próprio Jesus fala sobre essa queda de Lúcifer. Lucas, capítulo de número 12, versículo 18, diz assim: E disse-lhes: Eu vi Satanás como um raio cair do céu. Observe que esse texto ele é muito direto. Jesus disse: Eu vi Satanás cair. E aqui essa queda de Satanás, professor, é uma queda dupla, não é? Se eu posso dizer assim, presbítero Lucena, é uma queda do âmbito físico, porque ele estava em um ambiente espiritual no céu, não no trono de Deus, porque Paulo diz lá em 2 Timóteo capítulo 6, que Deus habita em um lugar, em uma luz inacessível, e ali aparece a expressão apróstifos, que quer dizer algo que é impossível ser transpassado, não pode transpassar, não é? Mas ele estava em um lugar espiritual, celestial, vamos assim dizer. Então Jesus disse que viu quando ele caiu. Então esse cair aqui, presbítero Lucena, é cair do ambiente, vamos dizer, geográfico, espiritualmente falando, mas também cair de seu estado original. Quando o senhor leu o texto de Ezequiel, disse que ele estava entre as pedras afogueadas, brilhosas. Este querubim ungido, diz o texto, né? Mas também Apocalipse capítulo 12. Não é? Versículo de número 7, diz assim: E houve uma batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Observe, é versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada de Diabo e Satanás. São dois nomes aqui, não é? Que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Eu penso, presbítero Lucena, nós temos aqui segundos ainda para terminar esse bloco, que esses textos, tanto de Lucas quanto de Apocalipse, professor Jonas e presbítero Lucena, fala de alguma forma dessa queda do âmbito espiritual de Satanás. Com certeza, evangelista. O próprio texto por si só, ao ler, não precisa nem fazer uma exegese profunda, me permita dizer isso. Mas quando nós vamos lendo texto a texto com atenção, percebemos sim, não é? Reafirmando a realidade desse ser, que esse ser tinha uma posição destacada dentro do reino espiritual, mas por conta do seu orgulho, como disse o professor Jonas, o mau uso do livre-arbítrio, ele foi precipitado, perdendo seu estado original, passando então a ser conhecido, né, como Satanás e o diabo. Muito bem, o comentário está muito bom, mas nós vamos concluir agora esse primeiro bloco do seu programa, Escola Bíblica Dominical. Não saia daí, já já voltamos.
Bem, queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical. Hoje estamos estudando a terceira lição desse quarto trimestre, que é sobre Jó e a realidade de Satanás. Presbítero Jonathan Lucena, a gente vai comentar um pouquinho agora sobre os nomes que a Bíblia dá a este ser, não é? Que esse ser é o próprio Satanás. É bom dizermos, antes do senhor falar, aqui só para fazer um complemento, de que quando nós olhamos para o livro de Jó, nós aprendemos algo. Por que é que Deus instiga Jó? Por que é que Deus instiga o próprio diabo a puxar uma conversa, não é? Porque se você olhar para o capítulo 1 de Jó, versículo número 6 diz assim: e num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, aqui esses filhos de Deus aqui é a expressão para os próprios anjos mesmo, diz assim: veio também Satanás. O fato, professor, de Satanás aparecer ali, naquela reunião, que a Bíblia não diz onde não significa dizer necessariamente que fosse no céu, não tem, digamos assim, tantos problemas, porque Satanás ele é atrevido, ele é intruso, ele é tudo de ruim. Então, ele não foi nem chamado para essa conversa, mas ele se intrometeu, não é? Tudo bem, mas o que me chama a atenção aqui, eu queria chamar a sua atenção também, telespectador e companheiros que estão aqui comentaristas, é que no versículo 8 é Deus quem puxa uma conversa. Porque se Deus não puxasse conversa alguma, Satanás ficasse ali quietinho no lugar dele, nada disso aconteceria. Mas Deus instiga uma conversa. Versículo 8 diz assim: e disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto e temente a Deus e que se desvia do mal. Aí é quando Satanás vai responder, versículo 9. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus em vão? Vejam bem, meus queridos irmãos e companheiros aqui de programa, esta conversa só iniciou porque Deus puxou, digamos assim, a conversa. Ele iniciou o diálogo. Se Deus não iniciasse o diálogo, isso não aconteceria. A pergunta é: por que Deus fez isso? E eu entendo... Eu queria pedir a ajuda dos senhores aqui, até me ajudar para ver se essa interpretação minha está coerente ou não. Eu entendo que Deus quis dar uma lição a Satanás aqui. Nós vamos falar sobre os nomes dele, presbítero Lucena, mas me veio essa mensagem agora, eu queria compartilhar com vocês. Deus quis dar um ensinamento a Satanás, porque no capítulo 1, versículo 1, diz: havia um homem na terra de Ur, cujo nome era Jó, e este homem era homem íntegro, primeiro, reto, segundo, temente a Deus, terceiro, e desviava-se do mal, quarto. O que Deus quis mostrar a Satanás foi que o que ele não conseguiu fazer enquanto querubim, quero dizer, enquanto anjo ungido, Jó fez. O que Deus fez aqui, desculpa a expressão, foi dar uma tapa sem mão em Satanás. Dizer: olha, você poderia ter sido, enquanto anjo ungido, querubim, você poderia ser íntegro e você não foi. Você poderia ter sido reto e você não foi reto. Você poderia ter sido temente a Deus e você não foi temente a Deus. E você poderia ter se desviado do mal, porque o Senhor falou que o pecado surgiu nesse âmbito espiritual por conta do mau uso do livre-arbítrio. Então, o que Deus quis dizer foi: o que você não fez, Satanás, já que você se intrometeu numa conversa que não foi chamado, eu vou mostrar a você um homem que tem condições de fazer o que você não fez. Eu entendo que Deus quis dar uma lição de moral. Por isso que Deus puxou essa conversa com Satanás, para dizer: olha, já que você entrou em uma reunião que não foi chamado, eu vou lhe dar uma lição de moral. Eu vou mostrar que existe um homem na terra que fez tudo aquilo que você não conseguiu fazer. Presbítero Lucena, sobre os nomes de Satanás, o que é que a Bíblia fala sobre isso? Não, a Bíblia, ela usa, evangelista Alessandro e professor Jonas, vários termos, nomes próprios, né, que se passaram a ser utilizados de forma própria, como outras expressões, e olha que são muitas, né? Para descrever, cada uma delas é utilizado, tanto para mostrar o caráter, como também expressar a ação, a sua principal intenção. Por exemplo, já foi tratado aqui do nome comum que aparece no livro de Jó, que é o termo Satanás, que significa adversário, acusador. Mas existem outras referências. Me permita dizer os nomes e ao lado a referência, e o caro professor pode estar anotando, os nossos irmãos que sempre fazem suas anotações. Por exemplo, em Apocalipse 12:9, o senhor já leu, ele é chamado também de o diabo.
Apocalipse 12, versículo 3, ele é chamado de dragão. Em João 12, 31, ele é chamado de o príncipe deste mundo. Veja que são expressões que apontam para a realidade da esfera de atuação e sua natureza. O príncipe das potestades do ar, Efésios 2 e 2. Ele é chamado de o príncipe dos demônios, como eu já citei no início, Mateus 12, 24. O rei dos terrores, Jó 18 e 14. O Deus deste século, segundo aos Coríntios 4 e 4. Ele é utilizado uma expressão enigmática, em Mateus 13, versículo 4, 19, onde ele é comparado à ave do céu. Isso também refere-se à ação específica dele em atrapalhar na sementeira, quanto ao anúncio do evangelho, a pregação da palavra. Ele é chamado de tentador, Mateus 4 e 3, o inimigo, Mateus 13, 20 e 39, adversário, 1 de Pedro 5 e 8, o anjo do abismo, Apocalipse 19 e 11, a antiga serpente, Apocalipse 12 e 9, e existem várias outras passagens aí que o tempo não permitiria, né? Claro que a gente não vai passar o tempo todo em sala de aula simplesmente citando, não é? Porque o propósito não é esse. Mas eu acredito, evangelista Alessandro, que essas informações já despertam, não é? No aluno, no professor dedicado ao ensinar, trazer essas informações, porque isso aponta. Da mesma forma, me permita fazer aqui um paralelismo, da mesma forma como a Bíblia usa expressões e nomes associados a Deus para destacar o seu caráter, a sua atuação, isso também é utilizado com relação a Satanás, claro, para mostrar a sua natureza maligna e a sua esfera de atuação. Agora, existe um nome que o senhor fez referência aqui no bloco anterior, que é muito enigmático, e algumas pessoas, às vezes, eu já tive a oportunidade, por exemplo, de conversar com um aluno e dizer assim, mas eu nunca achei o nome Lúcifer na Bíblia. Como é que geralmente ele é chamado por esse nome e não encontra nas Escrituras? Realmente, quando você pega a versão portuguesa das Escrituras, revista e corrigida, Almeida atualizada, você não vai encontrar a expressão Lúcifer. E isso se deu exatamente porque a Vulgata Latina, que é a tradução do texto original para o latim, exatamente usa-se a expressão Lúcifer como tradução de Isaías capítulo 14, versículo de número 12, quando a expressão aparece o seguinte: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Então essa expressão, ó estrela da manhã, ou estrela da manhã, ao ser traduzida na Vulgata Latina, foi usado a expressão Lúcifer, não é? Isso transmitindo de forma o português, que significa literalmente aquele que brilha ou resplandecente, mostrando para a característica original desse ser, como ele é citado de querubim ungido, querubim protetor, sob pedras afogueadas andava, mostrando o seu resplendor. Então, ao fazer essa tradução, foi preferível usar a expressão Lúcifer, não é? De onde é surgido, então, essa expressão. Acredito que essas informações são muito importantes para a compreensão desse assunto. Só complementando o que o presbítero falou, eu estou aqui de posse, nesse momento, com a Bíblia Sagrada da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. E nesta versão corrigida, revista corrigida fiel, aparece o nome Lúcifer mesmo. Vou ler aqui para os irmãos. Diz assim: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, diz o texto, tu que debilitava, corrijo, as nações. Então está aqui esta versão, não é? Se de repente alguém quiser verificar, Sociedade Bíblica do Brasil, não é? Pode correr lá, dar uma olhadinha, né? Deixa eu colocar aqui novamente, o pessoal da câmera me colocar aqui, muito bem. Olha aqui, referência. Okay? RCM, Revista Corrigida com a concordância. Presbítero, quando o senhor falou sobre Lúcifer sendo estrela da manhã, veja que contraste, professor. Ele era chamado de estrela da manhã e depois lá em João 8:44 ele é chamado de pai da mentira. Que queda terrível, não é? Por isso que nós entendemos aqui, João 8:44 vai chamar de homicida. A gente entende aqui, professor, uma queda não só geográfica, do ponto de vista espiritual, não é? Mas uma queda também moral, não é, presbítero, se assim a gente pode dizer, né? Lá em Ezequiel ele é chamado, 28:16, de querubim protetor, guardador, não é? De querubim protetor, ele cai para pai da mentira, acusador, não é? São coisas terríveis, não é? Professor Jonas, vamos falar um pouquinho sobre esse acesso que Satanás teve a Deus, porque é um dilema, não é?
São tantas especulações na teologia, na filosofia, verdade. na própria mitologia, não é? Perfeito. Desse acesso de Satanás. Porque o texto de Jó diz que quando os anjos apareceram a Deus, não é? Ben Elohim, os filhos de Deus, não é? Apareceram diante, o Ben Adonai, apareceram diante do Senhor, diz o texto que Satanás também se apresentou. A pergunta é, como foi esse acesso? Satanás tinha acesso ao céu, isso aqui não é o céu, pode ser o céu, mas não o trono de Deus, isso pode ser na terra, porque a gente vê o próprio Deus, por exemplo, no capítulo, acho que 12 de Gênesis, Deus, capítulo 21, quero corrigir aqui, quando Deus vai ter aquela conversa, professor, com Abraão, não é, presbítero Lucena? Não diz que o Senhor vai até lá, não é? Então Deus veio até a terra falar com Abraão. Então por que não poderia vir à terra falar com anjos, não é? Quero ver aqui, capítulo 20, não é? 21 de Gênesis, não é? 20 e 21, diz que o Senhor veio, conversou com Abraão, Sara riu daquela conversa, não foi isso? O próprio Deus, aparece inclusive o tetagrama na expressão aqui, né? E o Yud, Rei e Vav, Rei, que são as 4 letras do alfabeto hebraico. Então, professor, que céu é esse? Que lugar é esse? Ele tem acesso? Como é isso aí, professor? Aí, como o senhor disse, evangelista, geralmente se pinta um quadro, né? Se pinta um quadro onde, como se Satanás tivesse acesso direto ao trono de Deus. Se pinta um quadro. Mas é bom deixar claro que o texto de Jó, capítulo 1, versículo 7, capítulo 2 e versículo 1, não diz em qual local aquele encontro aconteceu. Isso o professor da escola dominical tem que ter isso bem fixado na mente para dizer aos alunos. Quer dizer, o local não se faz referência ao local, não se está dizendo. E não é preocupação nem do próprio autor do livro de Jó. Você prestar bem atenção no texto, o autor de Jó foca o encontro, mas não foca o local. Então, isso tem que ficar bem claro. Vamos também ver a questão das possibilidades, que geralmente isso acontece em sala de aula, né? Se foi no céu, na real presença de Deus, fica uma situação bem difícil, porque o texto lá de João, capítulo 3 e versículo 13, diz assim, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. Quer dizer, a real presença de Deus, como o senhor já mencionou no bloco anterior, onde, na luz inacessível, né? Onde ninguém Inclusive, pode passar. professor, eu quero até corrigir, que eu disse 2 Timóteo, eu quero corrigir, é 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16. Justamente. Aquele que tem ele só, veja, ele só, a imortalidade e somente ele habita na luz inacessível. Ninguém tem acesso. Ninguém tem acesso, onde ninguém vai. O próprio Jesus disse, olha, ninguém desceu do céu, ninguém subiu ao céu, né? Capítulo 3 e versículo número 13 de João. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho de Deus que está no céu. Seria como compartimentos no próprio céu, professor. Justamente. Ambientes diferentes. De forma didática, né? Vamos dizer assim, na real presença de Deus, onde está seu trono, quer Ninguém dizer... vai. Ninguém vai. Nem os próprios anjos. Nem os próprios anjos chegam lá. Então, se alguém advoga que Satanás chegou nesse parto do céu, vai entrar em contradição com o próprio texto bíblico. Então, por que não ser em outro local? Como o senhor mesmo mencionou, um exemplo claro que é o exemplo de Deus que veio falar com Abraão. E o próprio Paulo, professor, acho que foi Paulo mesmo, que ele fala sobre níveis de céus diferentes, né? Primeiro, segundo e terceiro céu. Isso pode ter acontecido em um desses níveis diferentes, mas que não fosse necessariamente o trono de Deus. Até porque, professor, me permita, já que o senhor também, além de teólogo, o senhor também é filósofo, o senhor pode me fazer lembrar das discussões, né, dos filósofos, dos chamados metafísicos, onde se questionava muito essa questão do mundo físico e metafísico. E dentro da própria filosofia cristã, estou me referindo aos filósofos cristãos, se chegou a uma conclusão de que se houvesse um local, se não houvesse um local em que somente Deus eu me refiro à Trindade, né? Pai é Deus, Filho é Deus, Espírito é Deus. Se não existisse um local que somente Deus habitasse, mais ninguém, logo ele não seria Deus. Verdade. Porque as suas criaturas estariam em todos os lugares, assim como ele. Então é uma questão lógica, não é isso? É uma questão de Bíblia e de entendimento. Mas pode continuar. Verdade. É uma questão simplesmente de lógica, né? Porque há aqueles que querem insistir que foi ali próximo ao trono de Deus, quer dizer, o texto bíblico não dá margem para isso, né? E por outro lado,
lembrar que o livro de Jó não faz menção do local. Quer dizer, e a gente não vai advogar nunca aqui que foi na real presença de Deus, porque o texto que o senhor leu, o texto que foi lido aqui de João capítulo 3,16, não dá margem para Satanás chegar, vamos dizer, nesse compartimento, nessa área que está em cima Até do céu. porque, professor, me desculpe interpelar o senhor sempre, é porque a sua fala me inspira a falar. Até porque se a gente for falar, presbítero Lucena, sobre a onipresença de Deus, Deus está presente aqui, sim ou não? Verdade, com certeza. Então os anjos não podem vir até ele aqui? Com certeza, ou não? com certeza. Então aplica-se também até essa doutrina. Verdade, verdade. Isso é por isso mesmo que o professor da escola dominical não deve se centrar a discussão da sala de aula. Gastar todo o tempo. Gastar todo o tempo simplesmente qual foi o local, né? Tentar dizer qual foi o local. Se não foi no céu, foi aonde? Foi no espaço sideral, foi aqui embaixo. Olha, o texto bíblico não mostra isso. Veja que o autor do texto de Jó, ele foca o encontro, mas não foca o local. Então, o professor da escola dominical deve ter esse cuidado para não perder o objetivo central, não ficar discutindo o local, onde, na verdade, é o encontro que vai ser discutido posteriormente, né? E o diálogo no encontro, né? Muito bem. Presbítero Lucena, a gente vai fazer uma pergunta ao senhor, mas não agora. Eu sei que o senhor está ansioso para responder. Vamos para o intervalo, bem rapidinho, não sai daí, já nós voltamos com o seu programa Escola Bíblica Dominical. Bem, queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical, hoje estudando a terceira lição do quarto trimestre, que fala sobre Jó e a realidade de Satanás. Presbítero Jonathan Lucena, nós vamos falar um pouquinho agora sobre Satanás entre os filhos de Deus. A expressão filhos de Deus é a expressão Ben Elohim. O interessante é que no capítulo 1, versículo 6 do livro de Jó, aparece a expressão Elohim, voltada para o Senhor, o Eterno, e depois aparece a expressão Adonai. O que a gente pode falar aqui, presbítero, sobre Satanás entre os filhos de Deus? Porque tem muita confusão, não é, professor Jonas? Principalmente entre os teóricos da teologia, da filosofia, sobretudo essa teologia liberal, que não é ortodoxa, né? O que a gente pode falar, presbítero, sobre essa expressão de Satanás entre os filhos de Deus? Pois não, evangelista. É uma outra expressão que surge dentro desse contexto do capítulo 1, que para alguns torna-se um pouco emblemático também. Embora que a leitura, não é, de forma franca, percebe-se que não é difícil de se entender. A expressão filhos de Deus, embora não deva ser também o foco da lição, que não é esse propósito, mas aproveitando até para corrigir o entendimento equivocado. Essa expressão filhos de Deus, que aparece no capítulo 1, versículo 6, ela aparece em várias outras passagens, tanto no Antigo como no Novo Testamento. É aquilo que nós temos aprendido, que são expressões denominadas de polissêmicas, ou seja, é uma única expressão, mas que possui vários significados, dependendo do contexto em que ela aparece. Por exemplo, essa expressão, ela tanto é aplicada nas Escrituras, se referindo às pessoas propriamente ditas, como o próprio texto de Gênesis, capítulo 6, versículos 2 e versículo 4, que é uma referência direta à descendência de Sete. São seres humanos ali, literalmente. Que, inclusive, a expressão que aparece em Gênesis, Elohim, já que o presbítero aqui falou sobre essa questão da polissemia, me permita, presbítero, só para... vocês hoje estão me inspirando a falar e eu fico me empreendendo, mas eu tenho que dizer alguma coisa. A expressão Elohim, no hebraico, pode ser Deus, pode ser deuses, pode ser autoridade, pode ser juízes, assim, professor? Perfeito. Então, a expressão Elohim, ali, Ben Elohim, lá de Gênesis, está falando sobre filhos de alguém que tinha autoridade, que tinha domínio. E quem era esses? Quando a gente olha para o contexto, a gente vai ver que não é Deus, não é? Os filhos de Deus. Então, fala mais da linhagem, como você estava falando, de Sete, junto com a linhagem, aquela mistura que houve com as filhas dos homens. Mas continue sua Pois não. Então, diante dessa explicação, perceba que essa expressão pode se aplicar diretamente a pessoas. Isso, Existem outras referências que o professor pode aproveitar até para esclarecer o aluno. Por exemplo, há textos em que essa expressão aparece até no Novo Testamento. Mateus capítulo 5, versículo 9. Isso. Lucas capítulo 20, versículo de número 36. Você pode ler ainda João capítulo 1, versículo 12. Romanos 8 e 14 e 1 de João, capítulo 3, versículo 1.
essa expressão utilizada dirigindo-se a pessoas Isso. propriamente ditas. Mas em Jó 1:6, essa expressão ela passa a ter um significado diferente. E aí é o contexto que vai dizer. E é o né? contexto que vai dizer, estabelecer, perfeito. porque a gente está tratando aqui, ou o texto está Do tratando, mundo espiritual. da realidade espiritual, Isso, em que Deus isso. está presente, em que os anjos se apresentam, e que Satanás, como o Isso. senhor disse, não é? Que é intrometido, porque essa expressão em hebraico significa exatamente que ele foi em um lugar que ele não era, ou não foi chamado. Foi exatamente. também, não é? É como alguém que de repente Chega numa festa sem chega ser no convidado, ambiente, sem convite você na olha mão. ali, oxe, fulano também veio, quer dizer, veio sem ter sido convidado, né? É verdade. Então a expressão significa isso. Então é importante o professor, né? Lembrando, claro, isso não é o foco da lição, mas deixar isso claro para que Isso. não haja nenhuma dificuldade. Muito bem. Professor Jonas, a gente já está terminando essa parte aqui, porque a gente não vai terminar falando só de Satanás, Satanás, Satanás. A gente aprende como alunos de hermenêutica e de homilética, a gente tem que terminar uma mensagem do lado da perspectiva positiva. Né? Perfeito, Não vamos dar perfeito. tanto crédito a Satanás assim. Ele já está perdido, julgado e até condenado. Mas o que a gente pode falar? Satanás, ele, então, professor, já que ele é uma criatura, ele não é nem onipresente, nem onipotente. Eu posso dizer isso, que ele não pode estar em todos os lugares e ele também não tem todo o poder. Pronto, um versículo que vai mostrar isso claramente é Jó, capítulo 1, versículo 7, que o texto diz assim, né? De onde vens? O Senhor pergunta a Satanás, né? De onde vens? Ele diz, Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por Parece ela. que ele era desocupado, né, professor? Porque quem está rodeando e passeando não tem o que fazer. Duas coisas são mostradas aí, né? Primeiro lugar, que ele não é onipresente, por isso que ele precisa rodear e passear, né? E depois a questão da observação dos homens, que ele não está rodeando simplesmente por rodear, ele está observando os homens. Por sinal, até a Bíblia Viva, que não é uma tradução, é uma paráfrase, mas ela tem uma fala bem interessante para esse texto, assim, Satanás responde dizendo que veio de rodear a terra e de observar os homens. Não é à toa que quando Deus pergunta sobre Jó, ele disse assim, é claro, por acaso ele teme a tu em vão, tu não o cercaste, agora não estou lembrando a palavra em hebraico, que até o autor da lição usou no livro, que assim, tu cercaste ele, cercaste a casa, cercaste os bens, por acaso ele te serve em vão. É interessante que ele já vinha observando Jó já há bastante tempo e já trouxe o relatório por completo. Então já se percebe a partir daí que ele não é nem onipresente nem onipotente. Quem é onipresente e onipotente e onisciente é Deus. Versículo muito bom é Jeremias capítulo 23, versículo 23 e versículo 24, onde mostra que Deus está em todo lugar ao mesmo tempo, coisa que Satanás, por ser criatura, não tem esse atributo de Deus. Ele é limitado. Professor Jonas deu uma resposta bem objetiva, presbítero, e claro, eu penso que os irmãos que estão em casa certamente estão sendo muito abençoados com essa lição, não é? Inclusive, nós queremos lhe instigar, lhe incentivar a divulgar esse programa, não é? Envie aí para os seus amigos, pega o link desse programa, mande para pessoas que você conhece, até pessoas não evangélicas, não é? Que serão certamente abençoadas com a programação aqui da Rede Brasil e da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Presbítero Jonathan Lucena, nós falamos aqui até agora sobre Satanás, quem ele é, seus nomes, suas características, que ele é acusador, ele é mentiroso, suas fragilidades, porque ele é criatura, logo ele não é eterno, ele não é onipotente, ele não é onipresente, ele não é onisciente. Foi muito boa essa sua fala, porque fica claro de que Satanás ele sabe por meio da observação e não porque ele tem todo o conhecimento. O que a gente pode concluir, presbítero? Qual é a primeira coisa que a gente pode ensinar aos nossos telespectadores e professores que nos acompanham do que devemos fazer para vencer esse inimigo, o diabo ou Satanás? Evangelista Alessandro, antes de responder a sua pergunta, eu preciso lembrar de que, uma vez de todas essas informações que nós aprendemos à luz da Bíblia, o aluno precisa entender que precisa se corrigir dois extremos, né? Primeiro é subestimar o diabo. Ele existe, ele tem dentro de uma limitação, claro, mas ele tem uma esfera de atuação. Ele agiu na vida de Jó dentro de um limite, mas agiu. E um outro polo, um outro extremo, é superestimá-lo, é dar tanta vazão a ele que coloca ele numa posição que a Bíblia não traz.
Biblicamente falando, em Tiago capítulo 4, versículo de número 7, diz que nós não devemos temer ao diabo. Devemos ter consciência, não desconsiderar os seus ardis, entendendo sua natureza, a sua atuação, o seu objetivo, sem temê-lo necessariamente. Em Tiago 4 e 7, o apóstolo vai dizer que nós devemos sujeitar-nos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, resistir à ação de Satanás é uma atitude importante. E para que essa resistência seja possível, o próprio apóstolo Paulo, em Efésios 6 e 11, vai dizer que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Uma vez que estamos lutando contra um ser espiritual, e isso já mostra que diante dele, fisicamente, nós estamos em desvantagem, nós somos seres humanos, ele é um ser espiritual. Então, Deus proporcionou para nós armas espirituais e nós precisamos nos apropriar dela. A própria expressão usada pelo apóstolo Paulo, revestivos de toda a armadura de Deus, mostra a responsabilidade do crente, daquele que quer vencer, de que resistir ao diabo. Ele precisa se apropriar. Romanos 13, 12 diz que nós devemos nos vestir das armas da luz para vencer e resistir à ação de Satanás. Nós não podemos desconsiderar os seus ardis, não precisamos ficar com medo, né? Porque maior é o que está conosco, diz a Bíblia. Agora, isso não permite, por exemplo, que nós estejamos em negligência. Precisamos estar revestidos da armadura para poder resistir às astutas ciladas do diabo. Professor Jonas, alguém vestir uma armadura e ir para uma guerra, talvez não é o suficiente. Porque alguém pode se equipar de toda essa armadura, mas não está vigilante. Verdade. E por ele não estar vigilante, o inimigo pode vir em um momento e atacá-lo e feri-lo. Isso é algo mortal, não é? Fatal, não é? Eu posso dizer que, além de revestir dessa armadura, eu preciso viver em uma constante vigilância, porque o texto diz que o diabo, o vosso adversário, ele anda ao derredor buscando, veja que isso está no gerúndio, não é? Gerúndio. Buscando, ele não parou de buscar, buscando a quem possa tragar. Eu acho que é Pedro que fala sobre isso. É Pedro que fala sobre isso. 1 Pedro, acho capítulo 1. Capítulo 5. 5 e 7, ou é 8, não é isso? Veja aí para mim, por favor, enquanto a gente termina aqui. Então, eu posso dizer que esse buscando... 7 e 8. 7 e 8. Aliás, 5, versículo 8. Capítulo 5, versículo 8. Então, correto. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Ele está buscando a quem possa tragar. É algo constante, professor. Ele não para, desde o início até hoje. Então, eu posso dizer que eu devo que, além de estar com as armas, estar em vigilância. Com certeza, a vigilância, como o senhor mesmo disse, ministro, a pessoa pode estar todo equipado, mas o que pode acontecer é a pessoa não vigiar. Quer dizer, Satanás, ele é muito astuto, como a gente viu aqui, o apóstolo Pedro, ele diz de maneira muito nítida e clara, diz assim, ele ronda para ver se encontra uma falha, para ver se encontra um vacilo, para ver se encontra em algum momento um deslize para que possa atacar aquela pessoa. Então, a vigilância vai ser algo constante. Há um versículo, se eu não estiver enganado, em Lucas capítulo 4, pedir permissão ao senhor. Sim, vamos ver. Capítulo 4, que é a versão que eu estou usando, é a revista corrigida. Certo. A revista corrigida é na tentação de Jesus, que é o capítulo 4, e o versículo 13 diz assim, e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Há versões que agora não lembro, evangelista, para não errar, para não dizer qual é a versão, que diz assim, que afastou-se, depois de toda a tentação que ele promove em Jesus, ele se afasta, mas as outras traduções vão dizer assim, ele se afasta e espera o momento certo de atacar. Tempo oportuno. Dizer, o tempo oportuno, se eu não estiver enganado, é a revista atualizada. Diz, espera o tempo oportuno para atacar. Então, assim, isso reforça em nós a necessidade de estar em constante vigilância, porque ele não dorme e a função dele é simplesmente derrubar. Mas é bom deixar claro ao professor da escola dominical, como foi mencionado aqui pelo presbítero irmão Jonatas, a gente não deve andar com medo. O crente que anda em comunhão com Deus, ele tem a proteção do Senhor para lhe guardar de qualquer astuta cilada de Satanás, desde que esse crente também vigie em oração. Muito bem. Presbítero Jonatas Lucena, então, se alguém está de posse de toda a armadura, porque aqui há uma coisa interessante, é toda a armadura, está vigilante, está atento, não é? Está sóbrio, não é? Está acordado. Isso é também
por conta de uma vida de oração? Com certeza. A oração, o próprio apóstolo Paulo, quando descreve as armas ou a armadura de Deus à disposição dos servos do Senhor, ele inclui como parte essencial desse revestimento a oração. E ele se apropria de uma atitude muito comum do soldado romano, até aqueles que não serviam a Deus, que na medida em que eles iam colocando a indumentária, eles faziam suas orações às divindades a quem eles entendiam que lhe protegeriam. Sim. Ele se utiliza dessa realidade espiritual, dizendo, olha, nós que servimos ao Deus verdadeiro, enquanto nós nos munimos das ferramentas, nós estamos em oração, porque entendemos que a nossa vitória não está necessariamente do elemento em si, mas aquele que está do nosso lado, nos apoiando, nos fortalecendo. Efésios capítulo 6, versículo de número 18, Paulo vai dizer, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Eu finalizo, o evangelista Alessandro, minha fala, dizendo que nós, quando dissemos que essas ferramentas estão à disposição, não é para impedir o ataque de Satanás, porque Jó, ele foi alvo da investida, mas é para, em meio a estas, ser firme, resistir diante das dificuldades que o próprio diabo pode propor e ser um instrumento também para querer perturbar a vida do crente. Mas com oração venceremos. Glória a Deus. O bom, meus amados irmãos, é que apesar desse adversário ser real, dele estar constantemente nos tentando destruir, a Bíblia diz que ele já está condenado, ele já está perdido e ele sabe que resta pouco tempo. Verdade. Glória a Deus, porque maior o que está conosco do que o que está com eles. Bem, queridos irmãos, portanto, querido, amado professor, aprendemos nesta lição que Satanás é um ser real e o acusador de nossos irmãos, está em Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Porém, temos um advogado que nos defende diante de Deus, Jesus Cristo. A palavra de Deus nos garante que podemos resistir ao diabo através da oração, da meditação na palavra e de uma vida de comunhão com o Senhor. Bem, queridos e amados irmãos, estamos chegando ao final desta lição e nada melhor do que agradecer a Deus, orando ao Senhor, louvando a Ele por esta oportunidade de estarmos aprendendo a sua palavra, o que vamos fazer com o presbítero Jonathan Lucena. Amém, evangelista. Então oremos. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, no nome de Jesus, te damos graças, Senhor, mais uma vez, pela oportunidade de juntos estudarmos a Tua Santa Palavra sobre esse assunto tão importante e esclarecedor, nos dando entendimento, Senhor, da realidade espiritual e dos ardis de Satanás, que é o inimigo das nossas almas. Mas te louvamos porque a Tua Palavra também nos ensina que pela Tua graça, pelo poder do Teu Espírito Santo e pelas ferramentas, pelas armaduras espirituais que nós temos condições em Ti de vencer as dificuldades, as lutas e os ardis do diabo. Continua abençoando Teus servos, a todos quantos, Senhor, estão sendo alvo das investidas de Satanás, para que eles permaneçam firmes, vencendo para a glória do Teu santo nome. Queremos Te apresentar a cada um dos Teus servos, aos dirigentes de escola, professores, alunos, todos envolvidos neste trabalho de ensino. Agradecemos a Ti por Tua compaixão. Queremos igualmente, Senhor, apresentar o Teu servo, o pastor Ailton José Alves, a todos que lhe auxiliam, bem como a superintendência das escolas bíblicas dominicais, pastor Nath Jackson, toda a equipe, a cada um dos Teus servos, Senhor. Continua abençoando o Teu povo, nos fortalecendo, para que continuemos, Senhor, vencendo para a glória do Teu nome, porque a Tua palavra diz que tudo nós podemos, porque o Senhor nos fortalece. E assim Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Bem, queridos irmãos, chegamos ao final de mais um programa. Hoje, estudamos a terceira lição com o seguinte tema: Jó e a realidade de Satanás. Na próxima semana, veremos a quarta lição, que tem por título O Drama de Jó. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar nas sextas-feiras, às 22 horas, e aos sábados, às 16 horas. Também está disponível em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Obrigado por sua honrosa audiência e até o próximo programa, se Deus quiser. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do seu Santo Espírito seja sobre todos nós, agora e para todos sempre. Amém e amém.